Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, que tenham tido um excelente final de semana. E chegamos agora para falar sobre um assunto que, embora o nome do Instagram seja Escolha Ser Feliz, é um assunto que não é muito feliz. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo e dependência emocional. Então, realmente, quais são os sinais? Se isso pode acontecer com todo mundo, a gente realmente vai trazer um embasamento grande em relação a isso, para que quem nesse momento não esteja em sintonia com a sua felicidade, que possa ter informações para realmente voltar a ser plenamente feliz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, a nossa convidada, é a psicóloga Simone de Pino Alice, e ela vai trazer muitos esclarecimentos para a gente sobre esse assunto. Vamos esperar o pessoal entrando. Oi, Nara. Oi, Nelson. Vamos aguardar a nossa convidada entrar e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Aí nós já começamos a conversar. Ela deve estar aqui com alguma dificuldade de conexão. Às vezes isso acontece. Pessoal, eu vou tentar chamá-la aqui. Se eventualmente cair, em 2 minutinhos nós já voltamos. Oi, Mara. Sou muito fã da Simone. Está ajudando muito minha família. Que coisa boa. Seja muito bem-vinda. A gente só está aguardando a Simone se conectar para eu já chamá-la para a gente começar. Eu já vou tentar chamá-la aqui, pessoal. Então, se cair, eventualmente cair aqui, a live. Ó, ela acabou de entrar. Se já começar. Deu certo. Oi, Simone. Tudo bom, Ótima né? tarde. Tudo bom para você também, amiga? Tudo bem, tudo ótimo. E você, como que você tá? Também, tudo em ordem, graças a Deus. Melhor agora que vamos pro bate-papo. Quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, ainda mais para falar sobre um assunto tão relevante, tão importante Sim, e que sim. realmente assombra tanta gente, né, Simone? Eu é que agradeço o convite, Melissa, pela oportunidade. Realmente é um assunto super complexo, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, que ainda têm muita dificuldade em perceber que estão nesse relacionamento e muita dificuldade também de se expor, né? Mas hoje a gente vai conversar, vamos explanar bastante coisa. Quero esclarecer os sinais bem básicos de um relacionamento abusivo. Acho que vai ser bom para bastante gente, vai ajudar bastante. Eu acho que para começar é importante que as pessoas saibam que não que isso refresque, né, mas realmente a gente Sim, vê que a pessoa que sofre isso não está sozinha. Então, eu tive não, acesso a uma pesquisa de 2016 que aponta que 3 em cada 5 mulheres sofrem relacionamento abusivo. sim. Então, é muita gente, é um número É a muito maioria das significativo. pessoas, né? É muito significativo e a maioria das pessoas, né, Melissa? A gente também tem Sim, que deixar claro que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Hoje a gente vai focar realmente no relacionamento, mas onde a mulher é a vítima, né? Mas também sim. pode acontecer isso num relacionamento ao contrário, pode acontecer num relacionamento de pais e filhos, entre amigos, entre chefes e subordinados. Ninguém está livre. Ninguém está Sim, livre, sim. Então não é tá? algo que acontece apenas com mulheres. A gente percebe Não. que a maior incidência é com mulheres, mas dentro de qualquer perfil de relacionamento, isso pode acontecer. Sim, pode acontecer em relacionamentos homoafetivos também, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E já falando das mulheres também, a gente vê que às vezes elas podem falar, porque a mulher está assim porque sempre foi muito reservada, porque é tímida, sempre foi de ficar quietinha. Não. Mulheres independentes, poderosas, bem resolvidas, também sofrem relacionamento abusivo. Né? Isso E, pode Simone, para a acontecer com gente qualquer começar um. assim, o que caracteriza o relacionamento abusivo?
Veja, Mel, assim, um dos sinais básicos, porque tem vários sinais, né? Só que às vezes a gente já está tão lá dentro no relacionamento que é difícil a gente se tocar, se perceber. Mas eu vou te dar alguns sinais para você, para a gente poder explanar depois, eu acho que à medida que as pessoas quiserem fazendo perguntas, né, para a gente poder esclarecer. Mas por incrível que pareça, excesso de amor e superproteção são dois sinais básicos de um relacionamento abusivo. Eu já vou explicar o porquê. Quando o marido também, o companheiro, enfim, faz muita questão da mudança de comportamento da mulher, e nem sempre é uma mudança de uma forma tranquila, às vezes vem de uma forma sutil, mas depois ela vira impositiva. As E uma mudança que ameaças. traga felicidade para ela, né? Porque às vezes também é uma mudança que traz felicidade para ele, mas não para o Normalmente é relacionamento. assim, começa nessa mudança para ela, né? E ela vai entrando nessa mudança, mas no fundo a mudança é ele que quer que ela fique do jeito que ele quer e não do jeito que ela gostaria de ficar, né? Tem as agressões verbais, as violências psicológicas, as ameaças, as chantagens, a famosa teia, né, que a gente vai construindo no relacionamento, e é isso que a gente fica muito enroscada, fica nesse emaranhado, que é o difícil de perceber, porque a teia ela é construída de uma forma muito sutil, né? E quanto mais sutil, ela fica mais forte. Então, quando a gente vê, a gente já está nesse emaranhado todo. E os Isso. sinais que você comentou ali, inclusive, que você ia falar dessa questão do excesso de amor e da Isso. superproteção. Isso, então assim, Mel, todo excesso de amor, tudo que é excesso, né, é uma sobra. Quando a gente se sente extremamente, eles colocam a gente lá no pedestal, né, eu vejo isso muito no consultório, essa questão da superproteção, como é bom, né, você ter um cara que te coloque lá em cima, te elogie o tempo todo, você se sente realmente amada, superprotegida. Mas, Valorizada. Sim. exatamente, mas à medida que isso vai crescendo, vai tomando forma, o abusador ele começa a minar a tua autoestima, né? Como que isso acontece? À medida que você está sempre se sentindo super protegida, numa situação, numa zona de conforto muito estável, aparentemente, é onde ele começa a ganhar território, né? Então é onde ele começa a te julgar incapaz de fazer as coisas, começa a colocar você para baixo, te desrespeitando, minando tua autoestima, te desvalorizando como mulher, né? Às vezes como profissional, então ele vai te desestabilizando, porque você É já porque está ali. uma coisa é a proteção, aquela proteção gostosa de um relacionamento, de você realmente se Sim, sentir cuidado, né? Se sentir sim, amparado. Uma outra coisa é você ser uma pessoa extremamente dependente que precisa de proteção. E é uma exatamente. linha Daí muito entra. tênue entre uma coisa e outra. Exatamente. Porque daí entra a Uhum. questão da dependência emocional, né? Porque elas estão muito ligadas. Todos esses sinais do excesso do amor, a superproteção, essa teia que vai se formando, né? Quando ele quer que você mude, daí começam com as ameaças, está tudo muito entrelaçado. E quem está dentro fica difícil, quando percebe, às vezes já está numa situação um pouco mais complicada. E o que eu tenho que deixar claro, né, eu sempre deixo claro para os meus pacientes no consultório, é que nem sempre um relacionamento abusivo precisa acabar em separação, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer separar, não tem força, mas a gente tem que ver o que, que dá para salvar. E elas perguntam, mas o que, que eu faço, né? Qual que é o ponto de partida? A primeira coisa é reconhecer que está numa situação assim, tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar realmente fazer uma terapia e trabalhar muito a questão da autoestima. Porque a partir do momento que a mulher se fortalece emocionalmente de novo, ela não permite nada que venha do marido, do parceiro, nenhuma situação contrária, é como se ela tivesse blindada. Então ela não se atinge com qualquer comentário, porque o abusador, quando ele já está numa situação confortável para ele, onde ele já sente que está ganhando e já ganhou o território, é onde ele começa com as ameaças veladas, né? Tem muitos que fazem questão que as mulheres terminem relacionamento com algumas amigas, se afastem da família. Isso acontece muito, Melissa. Eu vejo muito isso acontecer. Eles têm o dom
de fazer com que a mulher se sinta culpada por tudo. Eles invertem a situação, sabe? Eles perdem a paciência, eles gritam, e alguns são agressivos e jogam objetos, mas eles colocam sempre a culpa na mulher. Eles não assumem responsabilidade. Então a mulher vai ficando cada vez mais desestabilizada emocionalmente, chega uma hora que não consegue reagir. Então é por isso que tem que se fortalecer para conseguir recuperar toda a autoestima e muitas vezes recuperar esse casamento, por que não? Sim, sim. Mas a Né? grande dúvida é a seguinte, Simone, assim, uma mulher ou uma pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, ela tem consciência disso? Ou na maioria das vezes não? Veja, muitas vezes sim e outras não. Eu tenho um caso, por exemplo, no consultório que ela está num relacionamento extremamente abusivo. E quando eu questiono algumas questões, ela, mas você acha? Ela pergunta para mim, você acha? Ela não sabe responder, ela não consegue perceber que já está completamente dominada, né? Vive em função do marido. É aquela mulher que não consegue fazer nada, não se permite fazer mais nada, porque o marido controla, regula. Então ela vive em função, é como se vivesse pisando em ovos, sabe? Não consegue fazer nada tranquilamente, porque tem um marido que fica controlando, manipulando. É bem complicado mesmo, Mel, porque esses relacionamentos, normalmente, eles são uma gangorra, né? Quando tem esse excesso de amor, você se sente super protegida, ele é sedutor, né? O abusador, ele é muito sedutor, ele é romântico, ele te trata bem. De repente, vem a instabilidade e tudo muda. Por isso que isso é uma gangorra, é uma linha muito tênue, né? Entre você se sentir muito amada e de repente extremamente desvalorizada, desprotegida, né? Se sentindo culpada por tudo que acontece. Então, isso é muito comum dos relacionamentos abusivos, sabe? Sempre há essa troca. Então, tudo que é feito, a culpa, a culpa vem para você. Então, você passa a ser Sempre. culpada de absolutamente tudo. E assim, Isso. Simone, mas e como assim? Então, a mulher ou a pessoa que está vivendo uma relação assim, ela perde o discernimento. Eu não digo que ela Como perca o que é esse discernimento, processo? ela Ah, fica muito enfraquecida emocionalmente. Né? Não é que entendi. ela perca o discernimento, ela fica fraca emocionalmente, ela parece que perde a força para reagir. E quando ela está carente, quando vem toda aquela questão de já estar apaixonada porque encontrou um super protetor, aquele excesso de amor, aquele marido que já colocou num pedestal, é como se ela não acreditasse, né? Que em algum momento ele começasse a desvalorizá-la como mulher. Quando existe esse excesso, por exemplo, de superproteção, e a gangorra começa a mudar, né, ele começa a desvalorizar, a mulher vai se sentir inútil, incapaz de fazer as coisas, porque indiretamente é isso que ele faz, né? E de uma forma às vezes velada ou explícita, é isso que ele fala. Então é isso que acontece muitas vezes no relacionamento, que nem a mudança, por exemplo, de comportamento quando ele quer que a mulher mude. Todo relacionamento é super bacana quando há uma troca, né? Às vezes até uma crítica construtiva, isso é super positivo para o relacionamento, por que não? Quero que você mude, que você melhore, aconteceu isso. Ok, pode ser para ambas as partes essa mudança, mas num relacionamento tóxico, a sugestão de mudança ela tem um outro tom. Ela tem um É tom uma mais imposição, na verdade, né? exatamente, vem sempre com um tom muito moralista, que tudo que ele faz é o que está certo, o que faz correto. Então é como se ele começasse a querer desestabilizar a mulher que ele tem em casa. Então essa mudança de comportamento pode até começar de uma forma sutil, mas depois ela vem com um tom mais impositivo. Isso A acontece Heloísa está aqui muito também. comentando aqui. Muitas vezes o que eu percebo numa relação assim é porque a mulher depende financeiramente do marido. Você concorda com E isso, Simone? concordo. E você pode reparar também, Melissa, não que seja uma regra, mas normalmente a maioria desses homens que são abusadores, eles têm uma posição
mais elevada, seja um cargo, né, eles ganham bem, são financeiramente os provedores da casa. E normalmente esses homens que se acham os empoderados são extremamente fracos emocionalmente. Eles não têm estrutura emocional nenhuma, eles vêm de uma família completamente comprometida, desorganizada, sabe? Como eu falei, não que seja regra, mas a maioria, eles não têm essa estrutura emocional e muitas vezes não têm a estrutura financeira. E quando eles conseguem se sobressair, se superar de alguma forma, ok, eles se acham no direito de desvalorizar e desmerecer a mulher que eles têm em casa. Então, primeiro eles tratam super bem, são super protetores, como eu falei, colocam num pedestal, dão tudo do bom e do melhor, e de repente começam a jogar na cara, começam a desmerecer, a desvalorizar como mulher, como mãe, como dona de casa, como profissional, e só eles são os maiores, né? Então são pessoas também que criam um mecanismo de defesa, crescem para cima da gente, desestabilizando a mulher, né? Aí que entra a violência psicológica que a gente fala, a agressão verbal e aquela teia que eu falo que isso se constrói de uma forma muito sutil e quando a gente vê, já está toda enrolada nela. Mas eles têm essa mania, uma tendência eles têm um comportamento, esse padrão de comportamento e funcionamento do abusador, ele é muito sedutor, né? E depois eles têm a tendência em fazer tudo o contrário, principalmente com esse poder do dinheiro. Isso acontece Porque aí muito você já também. está conquistada, né? Então, realmente, a Exatamente. pessoa já está, ela já está envolvida a um ponto que não é tão fácil sair. E além de estar envolvida, você depende financeiramente da pessoa, né? Então, quando eles sabem que a mulher depende financeiramente e eles se acham super poderosos, ou porque tem um cargo bacana, ou porque ganham super bem, enfim, são bem-sucedidos, eles acham que tem, né, o poder, eles se permitem a desqualificar a mulher que eles têm em casa. E eles fazem isso com uma força, mas com prazer, parece que eles têm em fazer isso, em minar a autoestima da mulher, que é uma coisa que se a própria mulher não consegue se fortalecer, ele acaba com a pessoa. Né? Então é um trabalho de reconstrução que eu tenho tido no consultório, de reconstruir a autoestima, de reconstruir a imagem da mulher, porque ela fica tão fragilizada, tão danificada emocionalmente falando, que os homens parecem que ganham território com uma força que é inacreditável. Como isso Impressionante. acontece, E geralmente impressionante. ela vem se sentindo muito culpada. Você percebe Vem, muito isso? sim, A porque culpa é ela toda vai. dela. Às vezes acontece alguma coisa que ela já não tem nem força de reagir, ela já acha que fez errado. É uma coisa muito automática, sabe? Eles têm essa tendência em fazer com que as mulheres se sintam culpadas, eles gritam muito, eles sempre vão colocar a culpa na mulher. Uma outra característica do abusador é aquele que tem ciúmes por qualquer coisa, sabe? Às vezes a mulher tá lá olhando pro nada, ele já vai implicar, arrumar um motivo para discussão. Então são coisas muito sutis, motivos às vezes bestas que fazem com que vai deteriorando o relacionamento, sabe? E isso, quando a mulher já está acostumada nesse padrão, parece que ela já vai aceitando. Tudo que vem, a É uma bronca. planta que vai secando. Porque Exatamente. a tua alma vai ruindo. Né? Exatamente, a tua energia já foi toda sugada, então é por isso que a mulher muitas vezes não consegue reagir, ela já está enroscada e é como se ela estivesse condicionada a obedecer, a engolir, sabe, a aceitar a situação como ela está. Então Tony, fica assim, bem você difícil. já atendeu algum homem que tenha esse perfil de abusador? Vários. O que eu estou querendo te perguntar disso? Eles têm consciência do mal que eles estão fazendo para a parceira? Porque isso não é amor, né? Então, aonde é a linha tênue do amar e do realmente tornar a pessoa tua refém? Veja assim, Melissa, alguns têm a consciência, mas eles não têm essa percepção do mal que eles fazem. Sabe? Parece que eles têm uma tendência, eles sentem prazer em humilhar, em falar alto, porque eu te banco, porque eu sustento, né? Porque se não fosse eu, você não ia ser nada. Eles têm prazer nisso.
Então é como se fosse também um comportamento, eles não se veem como um abusador, mas é um comportamento um pouco sádico, né? Parece que eles gostam de cutucar, eles se acham os imbatíveis e que fazem questão de desvalorizar a mulher. Só que isso que eu falei no início, muitos desses homens são muito fracos, porque eles têm uma estrutura emocional muito comprometida. Se você for olhar a história de vida desses homens, eles é bem provável que tenham um relacionamento completamente truncado com o pai, com mãe, né? Vem de famílias emocionalmente desestruturadas e muitas vezes financeiras. Então, eles também não têm essa bagagem, eles não têm a estrutura emocional para ter uma Para família. identificar isso. Sim. Exatamente, exatamente. Então, isso é realmente uma linha muito tênue entre o abusador, um relacionamento abusivo, um relacionamento onde você acha que tem umas discussões normais do dia a dia. Então, para medir isso é bem complicado. A Rochelle está perguntando aqui: num casamento é possível abusar da mulher e também dos filhos? Sim, sim, sim. O relacionamento abusivo também acontece entre pais e filhos, né? Entre, como a gente falou no início, entre amigos, numa amizade, num relacionamento de amizade, de amigos também pode acontecer. Então, não é só entre do homem com a mulher, também acontece o inverso, e também dos pais com os filhos. Sim, isso é perfeitamente normal, infelizmente, acontecer. A Andrea está aqui falando que muitas vezes os filhos tiveram uma infância. O abusador, né? Eu imagino que é isso que ela esteja querendo dizer aqui. Muitas vezes ele teve uma infância onde ele viu o pai tratar a mãe assim. Então ele Exatamente. reproduz o exemplo do que ele viveu em casa. Não necessariamente com Sim. ele, mas com a mãe dele, né? Olha, eu já tive casos, por exemplo, eu conheço um caso onde ele não foi criado pelo pai, tá? Então ele foi criado pela mãe, onde ele acha que a mãe foi a mãe e o pai. Então tudo é a mãe. Ele colocou a mãe num pedestal, a mãe é a fortaleza. Só que ele desqualifica as mulheres, é um cara que hoje é um fracassado, casou duas, três vezes, não dá certo com ninguém, já teve várias mulheres, não é um homem fiel, porque a mulher para ele é a mãe. Entende? É muito louco isso. Então, às vezes esses homens, eles não dão conta, quando ao contrário de serem amados, de verdadeiramente ter uma mulher que ama, que organiza a casa, organiza a vida dos filhos, que tem toda uma estrutura, muitas vezes esses homens que nunca tiveram isso em casa, eles não dão conta. Eles não dão conta de ter Não uma sabe como família agir. bem estruturada. Exatamente. Eles não dão conta de ter uma família bem estruturado, um ambiente de família, de conviver em família. Em algum momento isso, para eles, fica tão estranho, tão pesado, que eles começam a se defender, o se defender para eles é essa satisfação em humilhar, é a satisfação em se achar que eles podem, sabe? E então eles crescem para cima de uma mulher quando eles já sabem que ela está nas mãos dele de uma certa forma, afetivamente, financeiramente. Então eles têm esse prazer de instigar, de humilhar, de falar as coisas, sabe? Só que são homens que não têm estrutura emocional para nada. Então isso, eles também têm o mecanismo de defesa que eles criam, é como se eles tivessem um prazer e eles não se percebem abusadores. Coisa, né? Porque É, às vezes você tá fazendo algo tão nocivo e você não se percebe um não, abusador, né? não se percebe, eles não têm essa noção, eles não têm essa percepção que eles estão abusando. Eles estão simplesmente achando que são os machos da casa. Na verdade é essa, né? Então que eles estão pagando, que eles estão bancando e eles E a pensam mulher que tem a obrigação de. exatamente de fazer, deixar tudo pronto que eles estão pagando. Isso acontece bastante. A Andrea está aqui perguntando: como existiu uma relação abusiva no passado, por que se repete às vezes? Às vezes uma mulher passa, isso eu estava até conversando hoje com uma pessoa, porque eu ia fazer a live, e a Ah, pessoa inclusive está aqui na live, que é a minha mãe. E que eu legal. até comentei assim, mas uma pessoa que passa por uma relação abusiva, ela muitas vezes ela passa mais de uma vez?
Muitas Pode pessoas levam passar. isso como um padrão na vida, porque você realmente Sim. sofreu tanto de uma vez, às vezes você passa por isso de novo, Simone. Você pode repetir padrões, Melissa, desde que, se você não trabalha na terapia, com algum outro profissional, se você não trabalha a tua autoestima, sabe, todas as tuas dificuldades em se reerguer novamente como mulher, como profissional, né? Você atrai o mesmo padrão que você tinha antes. Isso é muito louco. Se Você você não tende a trabalha. atrair o mesmo perfil de pessoa. Exatamente isso, tá? Isso a gente Gente, também vamos todo mundo investiga. para terapia. Venham, estamos aqui, eu estou à disposição. Mas é muito louco isso, né? É que nem quando falam que a gente casa ou com um homem que é muito parecido com os pais, né? Com os pais que tivemos em casa, ou totalmente diferente. Não é regra, mas assim, pode acontecer, né? Mas se a mulher não se trata depois de ter um relacionamento abusivo, ela pode repetir padrões novamente, sim. Ó, aqui é a Lucia. Eu passei por isso pelo menos 3 vezes até perceber que era abuso. Às Sim, vezes a gente não se dá conta. Então, eu vou trazer, exatamente. gente, uma situação para vocês aqui muito curiosa. Eu vivi de uma forma muito próxima, era a família de uma grande amiga minha, aonde a mãe era totalmente matriarcal dentro de casa. Ela Sim, destruiu a imagem do pai. O pai, assim, não existia, era uma folha de papel. sim. Ele Uma era planta. totalmente uma planta, desprezado pelos filhos, desprezado pelos netos, desprezado pela esposa. E mesmo ele, então, às vezes, essa questão, é claro, nós estamos falando de pessoas, né, Simone? Há a Sim. regra, mas também há as exceções. As pessoas, Era sem ele dúvida. que era o provedor da casa. Ela Sim. nunca trabalhou, né? Sempre o pai era general do exército, então ela sempre teve uma pensão muito Boa. significativa e ele que provia a casa. E ela, assim, a relação deles era uma coisa completamente tóxica, mas era a Uhum. mulher e não era o marido. Sim, E eu tive a oportunidade de conhecer e realmente você chegava naquela casa e o homem, ele não existia mais, era uma pessoa totalmente acabada, sim. definhada e Mas infeliz. também é o que a gente falou, isso é uma probabilidade bem menor, sem dúvida nenhuma, mas também acontece. Onde ali foi a mulher que cresceu. Mas o que ele fez para contribuir, né? Para que o posto não, para que não sabe exatamente o que As ele fez. dinâmicas, né, são muito curiosas, né, Simone? Exatamente. Então, assim, ele tem toda uma parcela nesse relacionamento destrutivo, porque ele permitiu que isso acontecesse. É que nem o inverso, muitas vezes a mulher também permite, mas muitas vezes ela não percebe, porque quando ela vê, ela já está acomodada numa situação. Entra naquela questão que a gente viu no início, ela é muito amada num primeiro momento, ela é super protegida, o cara é muito sedutor, ele é envolvente, e de repente ela já está numa tão zona de conforto, que de repente quando isso acontece, ela já está na teia, já está nesse emaranhado. Então, para sair não é tão simples assim. Nesse caso que você está citando, o que esse homem fez, né? Cadê o posicionamento dele como homem, como chefe de família, como provedor? O que ele fez com tudo isso? Cadê a autoestima dele? Cadê o posicionamento dele, né? Por que ele deixou essa mulher montar em cima dele com tanta força ao ponto da família inteira não reconhecê-lo? O que aconteceu Porque nesse aquilo, meio tempo? quando você perde completamente a tua autoconfiança, quando você perde totalmente a tua autoestima, Autoestima, isso exatamente. impacta completamente na forma, inclusive, como as pessoas te veem, né? É um processo muito Exatamente. doloroso. Muito doloroso, é uma reconstrução do ser que a gente fala. Porque reconstruir a autoestima da mulher, de um homem, às vezes de uma criança, de um adolescente, não é fácil. Sabe? Quando eu acho que foi a Rochelle, né, que fez a pergunta se os pais também podem fazer isso com os filhos, é muito complicado, porque às vezes esses pais, ou um pai ou uma mãe, eles são tão controladores, tão dominadores, que eles também minam completamente a estrutura emocional do filho. Eles criam filhos ou muito fracos, né? Também completamente desprotegidos, ou filhos também que vão ser como esses pais em algum momento. Então é muito esse equilíbrio, ele é muito relativo, né, Melissa? Porque o que é equilíbrio para mim pode não ser para você e vice-versa.
Mas isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa, quando ela não tem essa estrutura para aguentar, ela desaba, né? E o mal que, que isso, muito triste, o mal para recuperar, seja a própria mulher, seja um homem, seja um filho, né, uma criança, um adolescente, a gente tem que ver em que nível que né, a pessoa às vezes se sabota, se sente culpada, não tem autoestima. É um trabalho de recuperação bem intenso mesmo que a gente tem que fazer. Mas a pessoa tem que perceber, né, que está nessa situação. Sim. E querer sair dela, né? Ter coragem de sair, porque nem sempre é fácil. Exatamente. A Fernanda está fazendo uma pergunta aqui que eu achei fantástica. Mulheres abusadas podem se tornar abusadoras em outras relações como mecanismo de defesa? Podem, infelizmente, né? Porque elas, o mecanismo de defesa, exatamente, elas vão estar tão bloqueadas, tão blindadas, que elas também vão ser agressivas, elas também vão levantar o tom de voz, elas também vão querer controlar, elas vão querer manipular de alguma forma. Então é muito importante que elas também tenham essa percepção, porque esse mecanismo de defesa que elas criam para se defender é de um relacionamento anterior que já passou. Não precisa necessariamente repetir um novo relacionamento. Então é isso, por isso que a autoestima, essas percepções, elas têm que ser muito bem trabalhadas para que ela não repita o inverso numa outra relação, ou até mesmo na própria relação que ela está vivendo, porque como a gente falou, nem sempre um relacionamento abusivo precisa terminar em separação. Basta a mulher conseguir perceber e se reerguer, né? Ter autoestima, conseguir se reerguer, se reinventar, se valorizar. Reocupar o lugar dela dentro da relação. Exatamente. Sabe, ela tem que saber onde é que ela está posicionada, mas ela tem que saber o seu valor como mulher, como mãe, como dona de casa, como profissional. Então, ela sabendo o valor que ela tem, nada que venha do marido respinga como antes. Porque ela vai estar fortalecida, né? Então, assim, é como se lhe desse uma flechada e voltasse para ele. Por mais ela pode saber usar sabedoria, inteligência emocional e não discutir, e não entrar no mérito da discussão naquele momento, né? Ela pode simplesmente evitar, mas assim, quando a gente também trabalha muito a questão de autoestima, autocontrole, inteligência emocional, tudo aquilo que vem como forma de desqualificar a mulher, na hora, mentalmente, ela já começa a falar o contrário. Eu não sou isso que você está me dizendo. Né? Eu tenho o meu valor, eu sou uma excelente mãe, eu sou uma excelente esposa, eu sou uma excelente amante, eu sou ótima dona de casa. Então, por mais que esteja vindo tudo ao contrário, a partir do momento em que ela está fortalecida, a relação não fica mais não pega, abalada. pelo menos não pega mais com tanta intensidade. Exatamente, ela está blindada, ela está protegida por ela mesma. Né? Porque a autoestima dela, ela confia nela mesma, ela se sente segura. E isso é muito importante dentro de qualquer relação é importante, a gente se sentir segura, valorizada. Porque, em primeiro lugar, tem que se amar, tem que se valorizar. E aquilo que vier do outro é muito bom, mas desde que a gente tenha certeza de que a gente se ama, de que a gente reconheça o valor que a gente tem. Isso é fundamental. Eu acho que agora, André, mulheres unidas e fortalecidas. É isso aí. Eu acho que ninguém merece passar por isso. Da gente esquecer a nossa essência, o valor que nós temos. Eu não estou falando de um aspecto totalmente feminista. A gente está falando aqui das mulheres porque a esmagadora incidência é conosco, né? Sem dúvida. E realmente a gente acreditar que a gente merece algo muito além, algo muito melhor e não se permitir virar refém de uma situação tão difícil como essa. Por isso, assim, que também é muito importante, mesmo aquela mulher que também tem, às vezes são escolhas e às vezes são opções, né? A mulher ficar em casa, o cuidar da casa, o cuidar dos filhos. A gente sabe que hoje é uma minoria que faz isso, mas ainda acontece. E não está errado, porque às vezes, né, é um outro tipo de vida. Mas é sempre tentar estar se policiando com aquilo que o marido está trazendo para ela, né? De informação, a forma como ela tem sido tratada.
Então, isso é importante, ela não perder o seu valor. A mulher também tem que ter o autocuidado com ela, não relaxar, né? Não achar Ainda porque mais está nessa bebendo época, ali. né, Simone? O desafio triplica. Ainda mais nessa época, mulher tem que ter autocuidado, né? Então tem que estar sempre cuidado, não dá para ficar em casa de pijama o dia todo, mesmo que esteja em home office, não dá para ficar o dia todo de pijama, descabelada. Vamos se cuidar, né, gente? Também não dá para abusar muito. Tem que ter esse autocuidado também de uma forma geral. Sim, sim. Ah, Tanto para o outro e principalmente para você mesmo. sim, é uma troca, né? A gente não pode relaxar, obviamente, como mulher, como esposa, como amante, e também a gente não pode relaxar no sentido de se acomodar a não fazer nada, de achar que está tudo sob controle. Por isso que é importante a mulher também, mesmo que não precise trabalhar, tá fazendo um curso, está bem informada, está se sentindo útil de uma certa forma, né? Porque senão a Ó, a pessoa Andréia tá aqui vem... falando, ó. Eu esses dias fui no mercado de pijama. Mas devia ser Ai, o pijama, hein, Jesus! Andréia? Porque para você sair de casa de pijama, deve ser um pijama que não Andréia, dá para ver. Andréia. Gente, de pijama, mas pergunta, diz para ela responder. Ela colocou alguma capa, alguma coisa por cima, né? Por favor. Vou achar que é É essa nessa fantasia. quarentena, gente. Máscara, É uma máscara e quarentena pijama. que já virou uma centena, né? Mas às vezes a gente é um esforço, né, que a gente faz. Realmente é algo Então, e às que a vezes gente. nessa. Pode Fale, falar, fale, Mê. Simone. Não, não, tô Não, eu dizendo, tô às falando. vezes é aquela coisa, você se obriga, então tá, eu vou sair da cama, eu vou pra sala, mas eu mereço estar com uma roupa bonita, eu mereço dar um jeito no cabelo, uma Isso. maquiagem, porque às vezes a tua Sim. vontade realmente é de colocar uma chuca no cabelo, é isso e é o que tem pra hoje. E mesmo com o salão fechado, né, gente? Um esmaltinho, passar um esmalte na mão, a mulher consegue fazer isso, né? Somos empoderadas, né? Ai, ai, E ai, que ajuda muito luta, né? no nosso amor próprio, né? Que realmente, Sem senão, dúvida. vai ficando cada vez mais difícil. Então, as formas, assim, de você sair de uma relação dessa, né? Ou Uhum, salvando o teu casamento, ou você sim, realmente ter ali um plano para modificar suas ações dentro de casa e salvar o teu casamento, ou sim. se realmente não tem como você ir viver livre e estar aberta a encontrar a relação que vai te completar. A gente tem que escolher ser feliz dentro de um relacionamento que possa ser abusivo até então ou não, ou mudar o parceiro ou ficando sozinha. Mas a estratégia que a gente tem que usar é recuperar a autoestima. Uma mulher tem que ter autoestima, tem que se amar, ela tem que saber o seu valor. Isso não quer dizer que ela tenha que estar trabalhando, tenha que ser independente. Claro que se ela tem um pouco mais dessa segurança, fica mais fácil, porque ela não fica também na dependência financeira do homem. Então, ela tem mais força também para não permitir que certas coisas aconteçam. Mas, a partir do momento que ela mesma muda as estratégias dentro de casa, né, para que esse relacionamento, para que este homem não a atinja com intensidade, e sim com o respeito que ela merece, aí a coisa muda de figura. Ó, tem mais Sem uma dúvida. perguntinha aqui, ó. Toda vez que estou desarrumada, encontro com pessoas. Por quê? É a Andréia de novo, ela tá É a abusando. lei de Murphy, gente, não adianta. Foi de pijama no O dia que mercado, você não tá vou linda, encontrar ninguém. poderosa, capa de É, revista, você não vê ninguém, nem um cachorro ninguém. passa na rua. Não, sai do salão, vai fazer a sobrancelha, não encontra ninguém. O dia que tá com tapete na cara, daí encontra um monte de gente. Não, não dá. É a lei de Murphy. É a lei de Não Murphy, Melissa. adianta, não adianta. Então, pelo sim, pelo Mas não, se arrumem. Se arrumem, né? Se arrumam. sempre bom, sempre bom. Sempre bom. Nem que seja Sempre é para bom ficar em se casa. cuidar. Gente, o que É. me ajudou muito quando a quarentena começou é que eu tenho uma agência de comunicação. E aí a minha Aham. sócia, a gente escolheu ali, quem começou a fazer as lives fui eu. Então eu Ah, achava ótimo, porque as lives eram às 10 horas da manhã. Então, ah, assim, 9h15 eu tinha que estar impecável. ah. Uau! Porque o vídeo ia rolar, né? E ali eu tinha que estar bem. Né? Então, Ótimo. acho que no início da quarentena, claro, agora
muitas coisas já voltaram ao normal, né? Muitas pessoas ou estão de home office, mas muito mais ativas, e muitas Sim, sim. voltaram aos seus trabalhos. Mas quando a gente está em casa, o legal é achar alguma coisa, uma call com o cliente por vídeo, é ótima, porque você se obriga a se arrumar. Sempre de manhã cedo, porque daí você não fica até as 3 da tarde. É. E mesmo quando está em home office, né? Eu sempre falo para os pacientes, mesmo antes dessa pandemia, pacientes às vezes que estavam procurando emprego, aí não tinham o que fazer, ficava em casa, eu sempre falava, faça da busca de emprego o teu emprego. Acorde cedo, troque de roupa, não fica de pijama, sabe? Vai buscar alternativas, vai buscar estratégias, mas se mexe, se movimenta. O movimento é muito importante, não dá para ficar no ócio. É claro que em algum momento é muito importante você também se permitir a não fazer nada. Aí também tem uma linha Merece tênue, também. né? Exatamente, ficar Mas o tranquila. pijama em casa. Não na rua, dona Andréia. Tirar os carros da Andréia. Pijama é só em Não, mas casa. às vezes a gente tem que se permitir mesmo, sem dúvida, né? Sim, Não somos de tem que se ferro. permitir. Exatamente, ficar com a cara lavada, passar um bom tempo de pijama, mas espera aí, chega uma hora, toma um banho, passa um lapisinho, né? Escova os dentes, penteia o cabelo, que às vezes a gente só põe uma piranha, né? Mas é importante também estar se reinventando um pouquinho, né? Para não cair Gente, nesse marasmo todo aí que muita gente está passando também. E se for sim, sim. bonitinho, Se for Andréia, bonitinho, aí pode. Bom, é o então, pijama, assim, né? para quem entrou depois, porque eu acho que a gente não fez assim, a gente falou sobre os vários sintomas da relação Sinais, né? abusiva. Sim, Mas, assim, existem vários movimentos, né? Então, até sobre aquele que a gente conversou, que é o gaslighting, né? Que sim. não há violência física, mas Não, que há uma verdadeira destruição psicológica veja, na pessoa. exatamente. Muitas vezes no relacionamento abusivo, Melissa, nem existe violência física. Isso a gente já vai caracterizar como uma violência doméstica, tá? O Hum? relacionamento abusivo, muitas vezes, ele fica findado na questão das ameaças, das chantagens emocionais, né? E das violências psicológicas. Não chega, muitas vezes, não chega a ter agressão física nenhuma. É simplesmente o cara é tão, como a gente viu no início, às vezes ele é tão galanteador, ele é tão manipulador, ele é muito sedutor. Quando você se apaixona, você já está super envolvido. E se ele tem esse padrão de comportamento, né, persuasivo, de humilhar, de crescer para cima da mulher, quando ele já sabe que tem a mulher nas mãos, e principalmente quando ele tem o poder financeiro nas mãos, é aí que É aí que pega começa. mais. Exatamente. É aí que começa um relacionamento ser abusivo. Não precisa ter agressão física. É a violência psicológica, é a humilhação, é o destrato que ele tem com a mulher que ele tem em casa, sabe? Então é a forma de destratar, de desvalorizar. Então ele tem essa tendência em querer minar, em desqualificar a mulher o tempo todo. Como eu falei, seja como dona de casa, como esposa, como mãe, como profissional, porque muitas vezes a mulher também trabalha de uma certa forma, né? Só que, claro, se é um trabalho de dona de casa, ele nunca é reconhecido. Dificilmente um homem reconhece a mulher que cuida das coisas do marido, com amor, com carinho, que organiza a casa. Mas se ela também trabalha fora e mesmo assim ele acha que porque banca a maior parte ou porque banca tudo, ele tem essa tendência em desmerecer também essa mulher. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. É sempre estar trabalhando com autoestima, sabe, a gente tem que ter uma estratégia de monitoramento e regulamento que eu falo, sabe? Monitorar e regular. Não está muito bom aqui, vamos dar uma regulada, vamos dar uma monitorada, vamos ver o que a gente pode fazer para estar, sabe, no eixo centrado e não deixar o cara crescer para cima. Isso é fundamental. E essa questão, assim, das mulheres que não trabalham fora, Sim, é uma coisa, assim, é tão injusta essa agressão, porque sim. normalmente, quando você está vivendo um casamento, são acordos que são feitos, né? Nada é Sim. imposto. Só Então, que esses acordos muitas vezes não são mantidos, eles vão mudando no meio do caminho.
Então, e ficar renegociando o tempo todo é complicado, né, Melissa? Porque às vezes a coisa já está tão automática, só que às vezes você fez um acordo, olha, eu não vou trabalhar, vou cuidar de você, vou cuidar da casa, ok. E de repente lá na frente o casamento começa a degringolar, vai trabalhar porque você é uma inútil, porque você não faz nada, porque sou eu que te sustento, eu queria ver se não fosse eu na tua vida. Isso é muito comum. Só que ele esquece que um dia foi ele que pediu para a esposa não trabalhar, ficar em casa cuidando de Sim, tudo, organizando tudo, porque eles gostam também de chegar em casa e ter uma estrutura ah, bacana, claro. né? Quem nunca? Só É. que um belo dia eles esquecem desses acordos e aí eles começam a humilhar a mulher. Então, é isso que eu falei também, que a estrutura desses homens que crescem para cima das mulheres, muitas vezes eles são fracos, mais fracos que as mulheres. Só que eles se garantem no dinheiro, eles se acham empoderados. Mas são homens que não têm estrutura emocional nenhuma e muitas vezes vêm de uma família muito desestruturada que eu te falei. Não importa se tem mãe e pai dentro de casa, se não tem o pai, se a mãe é mãe, pai e mãe, se é o pai que é pai e mãe ao mesmo tempo, mas alguma coisa lá atrás fez com que esse homem crescesse sem estrutura emocional nenhuma e em alguma coisa ele tem que se sentir poderoso. Muitas vezes é no É a financeiro. necessidade da autoafirmação. Exatamente. Muitas vezes é nessa questão da autoafirmação. É bem isso. Sim, nós estamos já, infelizmente, nos encaminhando para o final da nossa live. Já? Esse papo está delicioso, está Ai, muito, meu muito, muito Deus, bom. que Eu pena. acho Tem que gente entrando agora. Dani, beijo, é. Dani, para você. Mas vão Vontade ter de falar próximas, mais. gente, vão ter próximas. E até para Opa, contar para vocês, eu estou conversando com a Si, que a ideia é a nossa é fazer um dia, provavelmente vai ser numa sexta ou no sábado, que a gente seja um bate-papo só de mulheres. Né? Então, uhum, fiquem super à vontade para deixar com a Simone ou no direct do Escolha Ser Feliz temas, né, Si? Porque daí a gente estuda, a gente traz para sim, vocês. A gente vê uma sim. forma de trazer de uma forma didática e clara, porque a Simone é maravilhosa nisso. Geralmente eu Ah, não estudo, ela estuda, eu só faço uma pesquisa, porque a psicóloga é ela. Mas sim, a eu terapia queria é que você. comigo, é comigo. Eu só venho aqui para conduzir. Ok. E assim, uma mensagem para as mulheres, para as pessoas que tem pessoas que estão aqui na live que não são mulheres e que já viveram relações abusivas. É, mensagens para essas pessoas que realmente estão enredadas numa teia muito forte, que muitas Uhum, vezes nem é o financeiro que conta, é o domínio, né, do abusador sobre o abusado, e que realmente não sabem, estão paralisadas, não sabem para onde correr. sim. Então, assim, o que que eu vou sugerir no primeiro momento? Me procurem, procurem ajuda, procurem uma terapia, vamos tratar de se valorizar, ter uma autoestima bacana, tem que reconstruir muitas vezes, né? A mulher tem que se enxergar, ela tem que se olhar no espelho e se valorizar, saber se achar linda, se achar plena, independente de ter um cargo, um trabalho, não, ela tem que se sentir. A partir do momento em que ela se sinta atraente, bonita, inteligente, sabe? Ótima dona de casa, ótima mãe, esposa, profissional, enfim, qualquer, todas as qualidades que ela tem, a mulher tem que se sentir segura. E ela se sentindo segura, seja através de um processo de reconstrução com terapia, com outras, né? Tem tantas terapias alternativas, mas se for num processo do tradicional, ela não precisa largar, ter esse divórcio como a gente viu, mas ela a mudar as estratégias. É isso. É o primeiro, quando ela percebe, ou mesmo que ela não perceba, não tenha força, mas tem alguém, porque às vezes a gente perde a nossa percepção, precisa da percepção do outro. Então, quando ela tem ou a própria percepção, ou alguém chega e fala, não, agora chega, você vai procurar ajuda, vamos fazer alguma coisa. Então, a partir do momento em que ela procura, em que ela aceita ser ajudada, e ela começa a se valorizar, recuperar a autoestima dela, pode ter um marido que seja abusador, né, estúpido, às vezes não é abusador, mas é simplesmente grosseiro, é mal-humorado, pode ter o que seja o que for que ela tenha dentro de casa, ela vai estar se sentindo bem com ela mesma. Então isso é muito importante. Se algum recado para relações homoafetivas?
também acontece, né? Com as relações homoafetivas. É. Eu também tinha Inclusive, falado tem uma nisso. pessoa aqui que é o Simon perguntando, na relação homoafetiva, como você vive uma relação onde você é abusado psicologicamente constantemente, você realmente se perde nas referências do Uhum, que você é, né? E sim, como você realmente fazer esse resgate. Os isso. conselhos e as orientações são as mesmas ou tem algo que diferencia? Não, são as mesmas, porque a autoestima, a gente sendo mulher, homem, homossexual, não importa, né? Não importa essa classificação, é tudo igual. A gente não pode ter essa distinção. Mas a partir do momento em que a pessoa reconheça e perceba que está com uma autoestima reduzida, que tem um parceiro ou uma parceira que tem esse comportamento abusivo, que faz questão de desqualificar e de humilhar, essa pessoa, que no caso é a vítima, ela tem que procurar ajuda. Ela tem que se fortalecer, ela tem que se reconhecer como homem, como mulher, não importa, mas ela tem que saber o seu valor. E ela trabalhando isso, muitas vezes com a terapia, com livros de autoajuda, fazendo cursos de autoconhecimento, ela resgatando isso que foi minado com o tempo, a coisa se reconstrói com muito mais facilidade. Então essa é a dica que eu posso dar para vocês, né? A gente E agradece muito. imagina que vontade de ficar falando sobre isso. Sim, mas a gente tem um tempinho ainda. E assim, o que eu acho importante colocar, não só o lado da psicóloga, mas também o lado das mulheres que estão Sim, todas juntas, né, no mesmo barco e todo mundo se ajudando. Gente, e no caso, os homens que estão aqui na live também vão se identificar. A postura é algo que faz toda a diferença. exatamente. Então, é fundamental. Então, a importância da gente se amar. Existem pessoas que são lindas, maravilhosas, fisicamente. Nossa, você olha e Sim, diz, meu Deus do céu. Mas na hora que você começa a se relacionar, ou você começa a conversar no início de relação, você percebe aquela pessoa tão insegura, aquela pessoa tão frágil, né? Que realmente você vê que ela não se ama, que ela não acredita nela mesma. e Então são o trabalho exatamente. de você se resgatar e de você acreditar no teu poder, no que você pode, no que você merece, em quem você faz toda a diferença. Tanto na hora da Exatamente. conquista, quanto no você conseguir manter o teu Isso, lugar dentro de uma relação. isso. É atitude, a gente tem que ter atitude. Quando você fala postura, eu falo posicionamento. Tem que saber se posicionar, tem que ter atitude. Então, a partir do momento em que a mulher tem atitude com ela mesma, a coisa muda de figura. Fica muito mais, ela consegue se defender melhor, ou muitas vezes ela não vai nem precisar se defender, ela sabe o valor que ela tem. Então, independente Você não daquilo que aceita ser venha, refém, né, Si? Você não aceita ser refém. exatamente. Exatamente. Então, ela tem que ter essa convicção, acreditar nela que ela consegue e que vai dar tudo certo, né? Que as coisas acabam se encaixando, mas ela tem que querer. E ela consegue, desde que ela queira. Todo mundo consegue, mas a gente tem que querer. Esse é o principal, eu parto desse princípio. Todas as mudanças são bem-vindas, tudo é aprendizagem, né? Às vezes a gente passa por situações que não são bacanas, mas a gente sempre tem que saber olhar o lado bom de tudo isso, saber que é um aprendizado, aquilo que a gente errou, procurar não errar de novo num outro relacionamento ou no mesmo, é não repetir padrões, Perfeito. exatamente, mas é ter um posicionamento, uma postura diferente. Fantástico. Se eu quero Ah, agradecer imensamente você eu ter que te aceitado o nosso agradeço. convite Mas e ter vindo conversar com a gente sobre um assunto tão relevante. Para quem perdeu, gente, uma pesquisa de 2016 mostrou que a cada 5 mulheres, isso sem falar os homens, a cada 5 mulheres, 3 sofrem relacionamentos abusivos. Então a sim, gente realmente tem que ficar atento, a gente tem que se proteger e trabalhar a autoestima é primordial para você fundamental. não entrar de Sim, vítima nesse processo. sem dúvida. Amamos, eu conversei com a Simone, a gente quer que ela volte mais vezes, que ela esteja com a gente, eu acho que os assuntos são muito pertinentes e ela fala de uma forma bárbara, além de ter muito conhecimento. Ah, imagina. Mas fiquem à vontade para deixar aqui no direct para a gente temas, né, Si, para as próximas Sim, lives. Porque isso todo mesmo. mundo junto a gente consegue
a gente A união consegue faz a caminhar para força. se libertar e Sim, rumo à felicidade e à liberdade, com certeza. a liberdade individual que todos nós merecemos. Exatamente. Então, quem precisar, quem tiver temas, né, sugestões, pode também mandar no meu direct, manda no meu direct do Escolha Ser Feliz, fala com a Melissa, e a gente vai estar sempre em contato, e assim que possível a gente vai tentar marcar uma outra live. Um assunto também Se você super quiser deixar o bacana. teu WhatsApp também, para quem quiser te contactar para falar sobre isso, acho bárbaro. Ah, então ok. O Fica meu super à celular, vontade. perfeito. Então o WhatsApp é 41999916808 ou manda um direct no meu Instagram direto, que é o @Simone de Pino, né? Que nem sempre está todo mundo com caneta perto, mas qualquer coisa manda um direct para mim no Instagram, @Simone de Pino, ou pode falar com você qualquer coisa e a gente vai vendo o que dá para fazer para ajudar. Contem com a gente. Juntos somos mais fortes, a Sem união faz a dúvida. força e vamos com autoestima, a gente consegue tudo. O E resto estamos sempre juntos. se corre atrás. O importante é acreditar em si mesmo, se olhar no espelho, Exatamente. né, e realmente entender o que você é. Quando eu falo de olhar no espelho, não é só Exatamente. olhar o físico, é olhar a alma, é você Não, se olhar de uma forma exato. integral. E não permitir que ninguém, não é só o marido, é ninguém, né, desqualifique aquilo que nós temos certeza que nós somos. Nada e nem Isso aí. ninguém. Porque daí a gente não tem, nunca vai estar sempre com a autoestima bacana, sempre se sentindo valorizado. Então a gente não pode permitir que ninguém desqualifique a gente, que eles têm prazer em desqualificar, né? Mas a gente não pode permitir que isso aconteça. Que a gente consiga se empoderar sempre. Se foi um Amém. presente ter você aqui com a Beijo. gente. Pessoal, Presente foi todo uma meu. excelente semana, recheada de coisas boas, empoderamento e autoestima para vocês. Beijo grande e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada, viu, pelo carinho. Tchau.